Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula aí de contabilidade trabalhista. Nesse momento, nós vamos falar um pouco aí de afastamento de funcionários, tá? Conceitos, causa e legislação, ok? E nós vamos abordando aqui o nosso assunto de acordo com o nosso slide. Então, vamos aqui ao nosso slide, ok? Aqui no nosso slide, tá? Nós vamos aqui trazendo os diversos conceitos para que nós possamos prosseguir e conceituar esses tipos de afastamento. Introdução. O afastamento de funcionário é um fenômeno recorrente nas organizações e envolve o quê? A ausência temporária do trabalhador de suas atividades habituais, sem que isso implique necessariamente no rompimento do vínculo empregatício. Então, aqui nós acabamos de conceituar o que é afastamento. Olha, o afastamento é a separação ali do trabalhador, tá? Do seu, das suas atividades trabalhistas, ok? Contudo, não há rompimento no vínculo empregatício, é um afastamento em tese autorizado. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, estabelece regras específicas para regular esse processo, diferenciando da demissão, que representa o término do vínculo, o término definitivo da relação laboral. Então, pode existir diversos afastamentos. Esse afastamento ao qual nós estamos falando são ausências temporárias, habituais ali, determinado pela CLT, e que não há, tá, rompimento do vínculo empregatício. O rompimento vai haver onde? Na demissão. O tema é relevante não apenas do ponto de vista jurídico, mas também sobre a ótica organizacional, já que o afastamento interfere diretamente na continuidade dos processos internos, na produtividade e na necessidade da adaptação da estrutura de pessoal. Além disso, conhecer as causas e legislação aplicável possibilita a gestão mais eficiente de pessoas e prevenção de afastamento desnecessário. Então, aqui, nós vamos ver a relevância do tema. Por quê? Por que esse tema é relevante? Olha, ele pode ser relevante do ponto de vista jurídico, pode, mas não somente esse, tá? Sobre a ótica organizacional também, tá? Por quê? Porque esse afastamento ele vai interferir, ele pode interferir no processo interno. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma empresa com vários colaboradores, ok? E aí eu perco um colaborador que eu não tenho substituto, eu vou ter um problema, que o processo começa aqui, vai para cá e termina aqui, exatamente nesse colaborador. Então, isso aí pode causar uma descontinuidade ali daquele processo interno, uma dificuldade com a empresa em achar um substituto, tá? No custo que isso vai causar para aquela organização. Além disso, conhecer as causas que nós vimos aqui da legislação aplicável vai facilitar e possibilitar o quê? Uma gestão mais eficiente, pessoal. Porque quando eu conheço a legislação, eu sei as dificuldades que são referentes ali à gestão de pessoal. E quando eu vou mitigando essas causas, diminuindo, por exemplo, orientando, possibilitando, de vez em quando, que um funcionário ali ele vá fazer uma consulta médica, uma revisão, eu estou
prevenindo determinado tipo de afastamento. Então, quando a empresa ela se torna parceira a ponto de prevenir essas fontes, porque o afastamento não é bom normalmente nem para o trabalhador e nem para a empresa, ok? Conceito e modalidade de afastamento. O afastamento do trabalho pode ser compreendido como a ausência temporária do empregado do seu posto de trabalho, aquilo que nós vimos, tá? Seja por motivos de saúde, obrigações legais, questões pessoais ou acidente. A CLT prevê duas modalidades principais, a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Nós vamos ver daqui a pouquinho a diferença entre esses dois institutos. Ok? Vamos lá, vamos aprender agora o que é a suspensão. A suspensão é caracterizada pela paralisação ampla e bilateral, ou seja, os dois lados, o empregador do lado e o empregado do outro. De modo que o empregado não presta serviços, não recebe salário e não há contágio do tempo de serviço e não são realizados recolhimentos vinculados ao contrato. Então há uma paralisação aqui praticamente contratual. Tá? Então há uma paralisação ampla aí, bilateral das obrigações contratuais. Aí o empregado ele não vai receber o seu salário, não vai haver contagem de tempo de serviço, não são realizados recolhimentos vinculados ao contrato. Apesar disso, o vínculo empregatício ele é mantido. Ok? O que há, de fato, uma paralisação, tá? Das obrigações contratuais, sendo tanto de um lado quanto do outro. Então, essa é a suspensão. Como se o contrato tivesse suspenso. Okay? De acordo com o Delgado, a suspensão pode ocorrer por motivos alheios à vontade do trabalhador, como afastamento previdenciário por doença, acidente do trabalho com duração superior a 15 dias, aposentadoria provisória por incapacidade, cumprimento de encargo público obrigatório, prestação de serviço militar. Então, esses são os afastamentos que, em tese, não há vontade do trabalhador. Tá? Então, por exemplo, ele está recebendo afastamento por motivo de doença. Ele quis ficar doente? Ninguém quer ficar doente, em tese. Tá? Acidente do trabalho, ninguém quer se acidentar. Aposentadoria provisória, alguém só se aposenta provisoriamente por incapacidade só se tiver alguma limitação. Então ninguém quer ficar limitado às suas atividades. Cumprimento de encargo público obrigatório, ou seja, o nome já diz aqui, ó, é obrigatório. E prestação de serviço militar também. Ok? A suspensão pode estar ligada a condutas atribuíveis ao trabalhador, sendo lícitas participação em greve, licença a pedido, afastamento para qualificação profissional ou ilícitas, suspensão disciplinar. Ok? Então, aqui pode haver uma conduta do trabalhador. Tá? E essa conduta se divide em lícita, que é aquela
que obedece à lei e à ilícita, ou seja, contra a lei. Ok? Interrupção. Quais são as formas de interrupção? O que é a interrupção? Como que nós avaliamos a interrupção ali do contrato de trabalho? Tá ok? Vamos ver aqui, olha, a interrupção ocorre quando o empregado deixa temporariamente de prestar serviço. Tá? Então, é um afastamento que o empregado deixa temporariamente de prestar o serviço. Só que, nesse caso, ele mantém a remuneração e demais benefícios. É uma modalidade de afastamento parcial, uma vez que o contrato permanece em plena execução. Ok? Aqui não houve suspensão de obrigações. São exemplos de interrupção. Licença maternidade, licença paternidade, férias com descanso remunerado, afastamento por 15 dias por doença ou acidente, ou seja, se for mais de 15 dias, é suspensão. Se for até 15 dias, é interrupção. Ok? Participação como jurado, ausências justificadas por casamento, falecimento de familiar, doação de sangue, entre outras hipóteses previstas em lei. Então, são aquelas ausências que nós vimos em situações anteriores, ok? Que nós vamos ver agora na frente a quantidade de dias que cada uma vai ter. Consequências imediatas para a organização. O afastamento de um colaborador gera impactos diretos, em dois eixos: a organização interna e o cumprimento das obrigações legais. Na organização interna, qual é o impacto que eu tenho? A ausência do trabalhador pode exigir a redistribuição de tarefas, ou seja, nós tínhamos ali aquele grupo de trabalhadores, ok? E aí vamos dizer que a produção se insere desse para esse, termina nesse aqui. Esse aqui se machucou. Alguém, um desses três, vai ter que fazer o trabalho desse último. Por quê? Porque é em série essa produção. Tá? Então, nós vimos aqui que essa produção aí é em série. E por isso, pode exigir essa redistribuição, tá bom? Com a redistribuição pode haver necessidade de remanejamento pessoal, como eu falei, alguém pode ter que acumular essa tarefa final, ou a contratação temporária, ou seja, um outro servidor, outro colaborador externo sendo contratado temporariamente para fazer essa substituição. Isso demanda o quê? Planejamento. Então, a gente tem que ter um planejamento. Essencialmente, funções essenciais e alternadamente especializadas. Aquilo que eu falei, por exemplo, aqui, esse aqui que foi eliminado, só ele faz. Tá? Ou então, é uma função especializada que exige um cargo especializado. Vamos dizer que aqui precise ser um contador com CRC. Nenhum desses aqui são contador com CRC. Então, eu posso substituir? Não. Então, preciso contratar um especialista. Se eu corro esse risco, o ideal é que eu tenha o quê? Um banco de dados com currículos cadastrados, futuros pretendentes, algo do tipo. Que eu tenha um substituto eventual, seja ele externo, seja ele interno.
Outro fator, tá, que pode gerar impacto direto aí é as obrigações legais. Dependendo da modalidade de afastamento, a empresa deve continuar realizando o depósito de FGTS e garantindo os direitos como estabilidade, contagem de tempo de serviço, especialmente em casos de acidente do trabalho e licença maternidade. Ok? Então, há tipo de afastamento que tem que se manter ali os depósitos de FGTS, garantia de diversos direitos, como estabilidade, algo do tipo. Então a gente tem que ficar e conhecer essas modalidades, quais dão direito ou não a manter alguns direitos trabalhistas. Isso vai facilitar o quê? Na gestão, pessoal, ali na gestão interna da organização. Quando tiver um afastamento, eu já sei o que eu vou fazer, quais são os impactos, quais são os riscos que eu tenho que correr. A falta de um gerenciamento adequado, aquilo que eu acabei de falar, da gestão do planejamento desses afastamentos, pode levar a uma sobrecarga de outros colaboradores, queda na produtividade e aumento de custos operacionais. Então, essa situação aqui, a falta dela, ela pode me trazer uma sequência de problemas. E isso pode sair muito caro para a organização. Apenas, às vezes, só deixando aqui de planejar, de ter uma gestão sobre isso, isso pode me trazer tudo. Em que o planejamento adequado poderia evitar qualquer tipo de situação dessa. Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento adequado, eu tenho futuros candidatos ali para um trabalho, mesmo que seja temporário, de substituição desses afastados. Se eu tenho outro colaborador treinado para a mesma função, que ele é menos, vamos dizer assim, ele é menos sobrecarregado e pode acumular, isso vai me facilitar eu ter essa capacidade de poder mesclar essa situação a fim de evitar o quê? Queda na produtividade, aumento de custo operacional, tudo isso gera grandes impactos dependendo da empresa. Principais causas de afastamento no Brasil. No Brasil, causas mais comuns de afastamento envolvem doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, problemas de musculoesqueléticos e licenças previstas em lei. Os acidentes de trabalho merecem destaque pela sua frequência e gravidade. Okay? Por isso, quando a gente olha lá naquelas grandes empresas, tem ali uma plaquinha, tantos dias sem acidente. Por isso que muitas empresas é obrigatório ali o profissional de segurança do trabalho. Por quê? Por causa de risco, de acidente, por causa de procedimento que você evita. Isso aqui é uma gestão, tá? Que diminui, ok? Os afastamentos. Segundo dados do Ministério do Trabalho, em 2017 foram realizados 196.754 afastamentos decorrentes de acidentes e adoecimentos laborais, uma média de 539 casos por dia. Ok? Então, ó, são muitos casos por dia, quase 540, 539, podemos dizer assim. Tá? Isso aconteceu em 2017. Os principais motivos destacam-se: fratura no nível do punho da mão,
fratura da perna, incluído o tornozelo, fratura do pé, dorsalgia e lesões no ombro. Os números estão aí aos lados. Além dos impactos à saúde do trabalhador, o afastamento representa custos elevados para as empresas, para o sistema previdenciário. Estima-se que perdas decorrentes de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho ultrapassem 4% do PIB nacional, que corresponde a mais de 200 bilhões anuais. Ou seja, situação, 2 acidentes do trabalho leva ali aproximadamente 4% do PIB. Legislação aplicável ao afastamento. O que nós temos aqui? E aí você pode perguntar, professor, eu tenho que decorar tudo? Então, aí eu não sei como que o professor Hugo vai trazer aí na prova. E aí eu tenho que trazer. Eu tenho que ler esses artigos, que são poucos, tá? Se eu não me engano, 6. E aí a gente vai comentando aqui se houver alguma coisa específica, ok? E vamos lá. Artigo 471. Garante que o empregado afastado tenha assegurado todas as vantagens concedidas à sua categoria durante a ausência. Ou seja, ele esteve ausente, a categoria durante sua ausência teve alguma vantagem, quando ele retornar, ele entra com essa vantagem que foi concedida. Artigo 472. Trata do afastamento do serviço militar ou encargo público, sem prejuízo do contrato, desde que haja comunicação ao empregador. Então, o empregado comunicando ao empregador, ele não vai ter prejuízo no seu contrato, ok? Ele não tem. Vamos lá. 473. Elenca as situações em que o trabalhador pode se ausentar sem desconto salarial. Então, existem alguns casos, como falecimento de familiares, conhecido como luto, casamento, nascimento de filho, doação de sangue, entre outros. O artigo 474 estabelece a suspensão por mais de 30 dias consecutivos implica em rescisão contratual injusta. Então, o empregador, ele não pode ultrapassar os 30 dias de suspensão, tá? Artigo 475 dispõe sobre a aposentadoria por invalidez e assegura o retorno ao cargo caso haja recuperação. Então, houve recuperação, ele vai garantir o retorno, vai assegurar o retorno ao cargo. Licença não remunerada, está no 476, tá? Em caso de auxílio-doença, ou seja, o trabalhador está recebendo auxílio-doença do INSS. Então, não há remuneração por parte do empregador, e sim pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. Artigo 476-A permite o quê? A suspensão do contrato para participação em curso de qualificação profissional mediante acordo coletivo. Além da CLT, outras legislações, como a 8213 de 91, planos de benefício da Previdência Social, complementam o arcabouço jurídico sobre afastamento, especialmente em casos de acidente de trabalho e concessão de benefícios previdenciários. Considerações finais. O afastamento de funcionário é um direito garantido por lei, mas também um desafio da gestão organizacional. Entender as modalidades e causas
e legislação aplicável é o que? Essencial para que os empregadores cumpram suas obrigações legais. Tem que haver esse cumprimento. Para que os trabalhadores conheçam seus direitos e deveres. Então, esses afastamentos são direitos garantidos em lei. Mas para a gestão da organização, para a empresa, é interessante o quê? Haver uma gestão organizacional de quem? Dos afastamentos. E quando eu falo em gestão, é você saber o que você vai fazer em cada situação. Então aqui, ó, é conhecer a lei, é planejar esses afastamentos. Como que você planeja? Substituto. Você pode fazer também podemos dizer assim, uma redistribuição dos seus colaboradores a fim de ajustar ali o processo. Tudo isso aí, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 salas de atendimento. Aqui eu tenho 3 colaboradores que fazem parte também. Tudo isso aqui é um único setor, tá? Eu tenho uma salinha do lado que faz parte do mesmo setor que só tem um colaborador. Esse aqui se afasta por qualquer motivo. Então, o ideal é que eu tenha pelo menos um capacitado para vir aqui substituir esse. Tá? Então, isso é gestão. Investir onde? Na prevenção. Então, uma das causas aqui interessantes é quando as empresas investem nessa prevenção por meio de quê? Equipamentos de proteção individual, por meio de profissional de segurança do trabalho, por meio de exames médicos periódicos, por meio que de medição de risco de acidente, vamos dizer assim, determinado material, equipamento. Então tem material, por exemplo, que ele é altamente suscetível de explosão, de pegar fogo. Tudo isso pode gerar ali um acidente. Tem equipamentos que são perigosos, que você vai trabalhando, que é perigoso. Tudo isso vai ali trabalhar onde? Na prevenção. Então, o que é a prevenção? Então, a prevenção é, vamos dizer aqui, por meio de política de segurança do trabalho, ergonomia, saúde ocupacional, programas de qualidade de vida. Então, tem empresa que você vai ali, você faz no meio do expediente, tu para, tá? Vem um profissional de educação física, faz um alongamento, algo do tipo. Então, isso facilita ali. São programas que as pessoas podem achar simples, mas não é. Isso ajuda na qualidade de vida. É uma estratégia eficaz de reduzir o número de afastamentos e os impactos econômicos e sociais. Afinal, a proteção à saúde do trabalhador e o cumprimento das normas legais contribui para um ambiente de trabalho mais seguro, produtivo e harmonioso. Então, essa proteção ela vai fortalecer as relações de trabalho, tá? Seja relativo à saúde, à segurança, à produção, à harmonia. Tudo isso, o trabalhador, quando ele se sente acolhido, se sente protegido pela entidade, ele produz mais, produz com qualidade, ele chega em casa ali tranquilo, satisfeito com o seu trabalho. Tudo isso faz parte de um processo de gestão de prevenção de acidentes.
Encontro vocês num próximo momento. E agradeço aqui por essa aula, agradeço por esse tempo que nós passamos juntos, falando aí desses afastamentos. Nesse bloco, infelizmente, eu não consegui ali trazer algumas questões que fossem viáveis de trazer, mas futuramente eu vou tentar incluir aqui, tá ok? E agradeço a todos vocês, tá? Então continue aqui acompanhando as aulas, eu vou estar colaborando da melhor maneira possível, tá? Para que nós possamos aqui garantir uma aula de qualidade, um momento poder estar junto, poder estar debatendo sobre sistemas que não tem que ser pesado, tem que ser gostoso de estudar, a gente tem que tentar trazer aqui situações práticas que nós possamos comentar e que você se sinta à vontade, tá? De comentar, de trazer os seus comentários, de curtir essa aula, de poder fazer ali alguma pontuação que seja pertinente ao assunto, e nós estamos aqui exatamente para ajudar. Então, vocês sabem onde me encontrar, tem um grupo do WhatsApp, tem a sala de tutoria, e aí nós vamos aí trazendo esse bate-papo e aguardo vocês aí numa próxima aula.